Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela e estou acompanhado da advogada e mestra em Direito, doutora Alê Portela. E é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre o mercado musical. E para participar do debate, convidamos o pastor Marcos Roberto Marquinhos. Ele é produtor musical, ganhador de vários discos de ouro, é também membro votante da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação, Grammy, e foi indicado diversas vezes ao Grammy Latino-Americano com 2 premiações. Pastor Marquinhos, muito obrigado por sua participação e essa simpatia sempre conosco. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com você, Lincoln e Alê. Vamos embora para esse bate-papo. Você consegue ficar com esse sorriso sempre, até quando você está bravo? Também? Rapaz, é um negócio meio diferente, né? Alegria só. A vida é bela. É verdade. Alê Portela, que bom você aqui conosco mais uma vez, e nós juntos, e que bom estar com você. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Pastor Marcos, para a gente sempre Marquinhos. É uma alegria te receber aqui nessa noite. Obrigado, Alê. E já queria começar o programa pedindo para que você nos conte um pouco dessa trajetória e, claro, um pouco dessa premiação, que é uma premiação, assim, incrível. A gente falar um pouquinho dos Grammys. Foi, primeiro, o privilégio, né? Poder fazer algo, né, que a gente gosta. Eu costumo dizer que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Né? E realmente é isso que eu vivo hoje, né, com respeito à questão da música. Já há muitos anos, aliás, né, já em tenra idade, né, mexendo com música, né, sendo incentivado pelo meu pai. E depois da minha conversão, ainda mais envolvido dentro da igreja, ministério de louvor e tudo mais. E tive a oportunidade de montar, né, o meu próprio estúdio, né, apaixonei estúdio. É um negócio que é cativante mesmo, né? Amo todo o processo de criação musical. Me encantei por isso e me aprofundei. Né? Desde então, também já muito cedo, já envolvido com isso, além da música na igreja e o dia a dia no estúdio, a gente foi crescendo nisso aí. Hoje nós temos um estúdio aqui em Belo Horizonte, ali no Bandeirantes. Inclusive, aqui da minha casa. Estão convidados para ir lá tomar um cafezinho, e eu costumo dizer lá que quem vai beber do cafezinho lá sempre volta, né? E nisso tive a oportunidade de ser indicado 5 vezes ao Grammy. O Grammy é uma premiação anual, né, de reconhecimento dos profissionais da música na América Latina. Ele acontece nos Estados Unidos, em Las Vegas, a premiação. E só o fato de ser indicado, apesar do brasileiro não se ligar muito nisso, né? O fato de ser indicado é algo muito importante para o mercado musical. Né? Significa que no meio de, sei lá, né, dependendo da categoria, nós temos mais de 1.000 concorrentes a uma mesma categoria. E você estar entre os 5 indicados já é um negócio maravilhoso. Então, guardadas as proporções, é um Oscar. É o Oscar musical, né, e com reconhecimento mundial. E ser indicado já é um negócio maravilhoso. E ganhar é surreal. E um brasileiro estando lá. Exatamente, né? E com produtos, né? Inclusive, aqui, o mais recente foi o Eli Soares, né? Nós ganhamos como o melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Eli Soares, né? Para a turma toda que participou, para a gravadora, né? Universal Music, que também foi parceira nisso. E o Grammy aconteceu, e foi a coroação para quem trabalha no mercado musical. Muito bom, parabéns. E um abraço ao Eli Soares também, nosso amigo e irmão, que está expandindo também o Groove Gospel também no Brasil. Foi com o Laboratório do Groove. Exato. Essa premiação, né? Já algo que ele foi indicado outras vezes, e esse ano veio a coroação desse projeto. Muito lindo e glória a Deus por isso, foi muito bom. E para quem não está a par, explique para a gente o Groove Gospel. Groove. Na realidade, o groove é um estilo, né? É um movimento, né? A gente costuma dizer dentro, né, da linguagem musical, o groove é um pedaço de uma canção que é repetido várias vezes. Então, você tem ali uma batida, para ser um pouco mais
mais prático, uma batida que ela vai se repetindo e ali vão vão acontecendo as intervenções de harmonia, de ritmo, de instrumentos. As variações. Exatamente. Essas intervenções, cada uma vai trazendo uma sonoridade diferente, daí a pouco a gente tem uma batida, um groove, né, que é um pedaço, é um movimento. Então, dentro da música, isso agora no projeto, é porque o Eli, inclusive, foi um dos que pioneiros, né? Dos que levou isso adiante, né? A boa música de qualidade, musicalidade, né? Algo que me chama muita atenção nele é esse desejo de trazer, né, para dentro da igreja uma musicalidade que hoje, no meio secular, já é muito comum. Eu digo da riqueza de detalhes, de harmonia, de ritmos. E o Eli, ele foi muito bem sucedido nesse projeto, né, nessa caminhada aí já, e agora com o Laboratório do Groove, principalmente. Marquinhos, você falou de detalhes, falou de estilos musicais. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua produção. O que é ser um produtor musical? Vamos lá, ser um produtor musical. Eu digo que é sempre a gestão de um projeto musical, né? Porque dentro da produção em si, a gente tem várias áreas, desde a escolha de um repertório, onde a gente vai ouvir as composições, onde a gente vai escolher, até qual o estilo que a gente vai desenvolver a partir do repertório que foi selecionado, né? Quais os instrumentos que serão usados, né? Quem ouve a música simplesmente não pensa que a gente já ouviu pelo menos umas 100, 150 vezes a mesma canção inteira, construindo cada etapa dessa. Instrumentos que são colocados, o que você quer alcançar com cada instrumento, depois a colocação de voz, a gravação, a finalização. Então, tudo isso envolve produção musical, desde a escolha do repertório, arranjo, a gravação efetivamente da música, a finalização. Isso é produção musical. Agora, como pastor antigo que eu sou, pastor com letra minúscula, viu? Letra maiúscula é só Jesus, né? Eu entendo, não sei, talvez eu esteja equivocado. Eu percebo você falando sobre o groove, eu percebo você falando sobre a qualidade, sobre todas essas variantes que vocês têm para que a musicalidade flua. Como fazer isso com a questão também espiritual? Porque eu não posso generalizar, nem tampouco julgar ninguém. Se eu for julgar, eu tenho que julgar a mim mesmo. Né? Eu costumo dizer que eu sou o meu maior problema. O meu maior problema não é o diabo, porque ele está vencido, né? Mas eu sou o meu maior problema. Nós somos os nossos maiores problemas, é a minha avaliação. Caiu um pouco a qualidade brasileira nesse sentido, ou ela caiu por um tempo e está voltando agora, porque acontecem ainda muitas queixas nesse sentido. Ela está voltando, a musicalidade e a espiritualidade das músicas, elas estão voltando ou estão ainda um pouco capengas nesse sentido? Difícil para você falar isso, eu sei. Porque aí envolve um pouco mais do que a parte técnica, né? Mas eu me sinto à vontade até de falar sobre isso, porque eu costumo dizer que eu sou piolho de igreja, literal, né? Entrando na igreja 8 horas da manhã e sem ter hora para sair. Isso aí, para quem mexe com a igreja, quem é envolvido com a igreja, principalmente com música dentro da igreja, né? Eu sou de Getsemane, da Igreja Batista Getsemane, pastor Jorge, meu pastor. Um abraço ao pastor Jorge. Um beijão para o meu pastor, meu paizão. E ele sempre incentivou muito essa questão dentro da igreja, né? De sermos mais esmerados na questão da qualidade musical. Então, pensando nesse viés, houve um tempo que a qualidade dentro da igreja era ruim. Por quê? Porque era sempre a questão dos voluntários, gente que tinha muito boa vontade, mas que sempre esteve envolvido com sua vida, com o sustento da sua casa. Então, ele não podia se dedicar, né, na questão de se aprofundar no seu instrumento e tudo mais. Então eu percebi... E aquela coisa também, qualquer coisa para Jesus serve, desde que seja de coração. Só que hoje em dia isso não cola mais, né? Por quê? Porque hoje o mundo está sendo abastecido por músicos que nasceram na igreja.
né? E isso é uma preocupação minha já de algum tempo, que eu venho alertando os líderes sobre isso, como o acesso que a gente tem aos líderes é sempre frequente. Eu estou sempre alertando a gente não pode perder. Né? Mas eu conheço, por exemplo, músicos que foram maravilhosos dentro da igreja e que tiveram que, porque são músicos, a profissão deles, eles tiveram que correr atrás do sustento da própria casa. Né? E em função disso, eles tiveram que escolher. Né? Ou se tornam profissionais lá fora ou continuam servindo na igreja. Então, essa mentalidade está mudando. Né? Hoje há um cuidado maior com os músicos, com os ministros de louvor, e com isso acaba que a qualidade vem sendo também vem sendo melhorada a cada dia. A gente percebe isso dentro das igrejas. O povo se tornou um pouco mais preocupado com a qualidade e isso tem incentivado que a qualidade musical ela aumente. Em contrapartida, a gente sabe que a parte espiritual é extremamente importante, né? Eu não quero taxar aqui o que é mais ou menos, né? Mas a gente sabe que para fazer qualquer coisa para Deus, a vida espiritual precisa estar em dia. Né? Então, não é só tocar, é tocar tendo vida com Deus. Né? Exatamente, tendo vida com Deus, mas nunca deixando para trás aquilo que é bom. Porque Deus, se você pegar em toda a Bíblia, você vai ver que Deus nunca pegou quem estava desocupado e quem era... Ele não pegou aventureiros. Na construção de cada elemento, ele pegou especialistas. Quando foi instituído a música, a organização de um culto, você pode olhar lá que todos os que foram chamados tinham habilidade. Era gente capacitada para poder estar na área. Então não é mais só a boa vontade, é o esforço, é a vida com Deus, é a bênção de Deus envolvida em tudo isso. Eu acho que isso tudo tem feito com que a qualidade dentro da igreja, junto com a espiritualidade, realmente tem mudado cada dia mais. Muito bom. Marquinhos, a música é um instrumento de evangelização, por isso ela precisa de ser bem desenhada, bem produzida, para que a gente possa, com certeza, alcançar e conquistar almas para Jesus. Eu acredito nisso também, que a música ela tem que ser usada como um instrumento para levar a palavra de Deus, certo? Dentro desse contexto, a gente falou, o Lincoln citou um pouquinho sobre streaming. Eu queria que você falasse um pouquinho como funciona e se quem está de casa e é músico e quer entrar para uma plataforma streaming, você recomenda? É necessário um profissional para poder auxiliar a fazer isso? Qual que é a importância hoje de você ver o streaming no mercado musical? Mudou tudo, né? Acho que com o advento da internet, da globalização, mudou a forma de consumo musical. Isso é fato. E principalmente após a pandemia, a gente percebeu um crescimento exponencial. O que era para crescer em 10 anos, cresceu em 2 anos de pandemia, segundo os pesquisadores. Inclusive a parte de streaming. Antigamente, eu sou da época, é até difícil, mas eu sou da época do LP. Eu produzi LPs, né? Aquela bolachona e tal. Então eu passei pela transição do LP para o CD. Escuta, você não tem cara de ser tão velho. É porque eu comecei o ministério cedo, Lincoln. Eu comecei cedo. Nasceu cantando, nasceu produzindo. É importante até a gente explicar para quem está nos acompanhando o que é as plataformas streaming. Exatamente. Então, antigamente era assim, era o LP que passou para o CD, né? E hoje mudou, de novo mudou. Hoje você vê que os carros hoje não vêm mais com um toca-CD. Antigamente a gente levava... Tinha toca-fita, a gente guardava, tinha as bolsas com vários CDs, então a gente ia fazer uma viagem, a gente escolhia, a nossa playlist era cada CD, né? A gente vai pegar e colocava o CD. Tinha gente que até ostentava, né? Chegava a mostrar aquelas bolsonas grandes. Depois o pendrive e agora exatamente, a música ela se tornou digital, no advento do CD ela já tinha se tornado digital. Só que ela se tornou compacta quando ela foi, né, quando criaram o MP3, que fez com que os pendrives eles conseguissem armazenar milhares de músicas, né? Então, e agora os streams, que hoje ao toque de um dedo você consegue ter acesso à música que você quiser. Então, quem não está numa plataforma digital hoje está fora do mercado.
porque hoje não se consome mais CD. Né? E quem consome, né, esses dias atrás, inclusive, eu vi uma reportagem que está voltando a fabricar LPs, vinil. Mas para quê? Para colecionadores, para audiófilos, gente que gosta de ouvir naquele tipo de qualidade. Não é diferente. Hoje não, você tem que ter, se você não estiver na plataforma, e os números hoje são gigantes, né? São lançados cerca de 10 mil músicas por semana nas plataformas digitais. Eu vou te interromper um pouco. Existe o lado espiritual, o lado evangelístico, claro. Agora, existe o lado profissional. Até que ponto isso prejudica o mercado ou incentiva o mercado? O mercado gospel, ele economicamente cai com isso ou ele tem a compensação dele? Principalmente pelas mídias digitais. Ele mudou a forma de consumo e mudou também a forma de arrecadação. Porque antigamente você vendia o CD, era físico, então era o CD para lá, o dinheiro para cá. Você tirava a despesa e o que era lucro ficava, ok. Você dava segmento, né, a continuidade no ministério, na produção de novos projetos. Hoje em dia você tem que fazer muito mais número para poder ter um valor relevante. Então, hoje o que vale mesmo é a quantidade de plays que as pessoas vão dar no seu material, no seu projeto. Eu costumo dizer que quem não tem muitos plays tem que ter pelo menos um catálogo grande, né? Tem que ter projetos sendo lançados constantemente para que as pessoas vejam. E como nós temos muitas músicas sendo lançadas todos os dias, né? O mercado está se tornando cada vez mais difícil de ser acessado. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, você tem que trabalhar mais para oferir algum tipo de recurso para continuar sustentando, né, dando base para o Ministério e a plataforma digital. E, concluindo, se não tivesse mudado, as grandes gravadoras já teriam fechado as portas. As gravadoras, elas mudaram. Antigamente, gravadoras, né, do cenário nacional, que até mundial, elas ainda produziam pouca quantidade de produtos físicos. Hoje não existe mais. Mesmo as grandes do país, que têm fábricas, inclusive, de produto físico, não produz mais. Né? Isso são informações diretamente da diretoria, e eles falam isso. Por quê? Então, hoje um músico precisa de produzir sempre, está sempre atualizando. E sempre na plataforma digital, sempre nos streamings. E tem um processo de criação musical, existem etapas, como que funciona, Marquinhos? São vários, então. Porque quem ouve a música não tem ideia do que é até chegar, né? Porque desde a escolha do repertório, até a confecção da música, literalmente, estúdio, músicos, né? Para uma música ser lançada, nós temos aí pelo menos a interferência de 10 profissionais. Isso sem contar o vídeo, porque música hoje, ela trabalha, principalmente no mundo digital, ela trabalha muito atrelada com o vídeo. Ela perde potencial se ela não tem vídeo, o que antigamente não acontecia. Então, hoje, é importante ter um material audiovisual. Né, ter isso tudo. E aí cada processo demanda um tempo, demanda um especialista na área, sejam músicos, sejam técnicos, para que cada etapa seja feita ao seu tempo e a gente tenha um material de qualidade. Ok, a nossa produção, Daniel Santos, ele diz: o Brasil possui o 10º maior mercado de música do mundo e tem também no mercado global altos níveis de crescimento. É também o líder na indústria musical da América Latina. Confere? Fato. Né? Primeiro, pela dimensão do nosso país. Né? Segundo, pela diversidade. Você caminha, por exemplo, cada região do país tem uma característica. Existem músicas, por exemplo, que são sucesso no Nordeste, que não descem para o Centro-Oeste nem para o Sul. Mas acontece de forma muito louca lá. Da mesma forma que existem músicas que a gente canta na igreja hoje, que alguns no Norte, Nordeste não conhecem.
pelo tamanho do país. E com isso, a produção tem sido muito grande, muito material, muita gente lançando coisas e tem feito do Brasil um país pujante nesse aspecto. Tanto que os olhos, né, do mercado internacional para a música sempre é voltado para o que acontece aqui no Brasil. É possível dizer que existe a chave do sucesso musical? Ai. A gente consegue facilitar processos, mas eu sempre digo que sucesso depende do Senhor mesmo. E eu digo não só dentro da igreja, né? Porque eu trabalho com artistas nacionais e cada um tem uma história peculiar, diferente. Alguns tiveram que ralar, alguns alcançaram o sucesso, sei lá, depois do seu 10º projeto. Outros não. Esses dias atrás eu gravei um artista que está no cenário nacional muito forte, e eu perguntei, eu falei, quantos projetos você gravou antes dessa música sua que estourou? Ela falou, não, essa foi a minha primeira música. Uma menina de 19 anos, né? Acabou de fazer 19 anos de idade. Já explodiu. Explodiu, né? Mas no mercado secular. Então, a gente não tem uma referência, a gente sabe que alguns passos eles são necessários para te colocar no páreo. Mas eu entendo, né, e cada dia percebo mais. Se não for a mão de Deus apontando, falando, vai que é a sua vez, não sei. É bem complicado mesmo. Meu né? pai amado. É bem complicado. Não, senão dava fila, né? Dava fila na porta do estúdio, se a gente vai assim, não, agora eu tenho a chave de sucesso, gente. Eu tenho a receita do bolo. Né? Se a gente falar isso, da porta, da fila, vai virar quarteirão, vai chegar lá perto da casa. Piso para casa. Agora, esse incentivo, Ali, ele deve começar desde cedo, né? Eu tive, por exemplo, essa semana uma reunião de pais e filhos na igreja local, onde eu ainda pastorei. E falando exatamente da necessidade dos pais, não é pegar no pé, mas terem uma responsabilidade maior no acompanhamento dos filhos. O Salmo 127 é bem claro, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores e dar enquanto Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Hoje, às vezes, os pais, mesmo na igreja, e eu não posso generalizar, eu sempre coloco isso, estão muito preocupados em dar uma boa formação, uma boa escola, um bom celular, mas de repente não gastam ou não ganham aquele tempo com a formação espiritual da criança. Eu sou de um tempo que tinha culto doméstico, hoje são as células, verdade. Mas eu sou de um tempo que tinha culto doméstico, e o culto doméstico era todo dia. Eu nunca me esqueço da Marilda reclamando comigo que eu cantava 3 hinos, 4 hinos do cantor Cristal com ela, o Leozinho com 2, 3 anos de idade. Então, as coisas mudam, mas os pais precisam ter um cuidado, os pais da igreja terem um cuidado melhor com os filhos, maior com os filhos nesse sentido. A Ali costuma falar também sobre proclamação, presença e persuasão. Eu penso que a presença, a nossa vida gritando, né? A nossa vida falando bem alto em casa é fundamental para que os nossos filhos sejam encaminhados também. Né? Hoje não funciona mais aquela história, né, de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Educação por exemplo, né? Por exemplo, né? Ensina a criança no caminho, não é o caminho, é diferente. Então, até nessas questões, né, das artes, né, se as pessoas soubessem o tanto que é importante para uma criança ter um envolvimento maior, né, com as artes de forma geral, né, eu penso que haveria um pouco mais de cuidado e de princípios nesse aspecto. Você vê que, por exemplo... A partir de casa. O exemplo a partir de casa, exatamente. Né, eu tenho lá dentro de casa, eu vejo isso. Né, meus filhos, eu nunca precisei dizer para eles ou forçá-los a música, por exemplo. Todos eles já têm isso. Porque eles veem na minha vida, veem na mãe deles, que a mãe deles é ligada à arte também dentro da igreja. Né? A Bela, minha esposa, ela trabalha com o Ministério de Dança, né? Ela não canta bem, né? Eu não posso negar, mas dança muito bem. Encantou, né? Não, me encantou e me encantou. E as crianças, elas veem isso, né? O exemplo, né? A caminhada e o fato do acompanhamento, como o senhor disse. Né, isso hoje virou algo muito importante. E se os pais continuarem
outorgando à escola e à igreja a responsabilidade que lhes cabe, nós vamos continuar tendo aí, né, as derrocadas que a gente tem tido. A escola é para escolarizar, Exato, educar. e não educar. Ali estamos terminando. Já? Papo bom é assim, né? Marquinhos, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que não é incomum vermos pais que percebem uma aptidão musical nas crianças e não têm contato com a música, os pais. Então, como produtor musical, qual é a dica que você dá para esses pais para incentivar os filhos a se profissionalizar? Quais são os passos? Bom, assim que existe um interesse, né, da criança ou uma aptidão da criança, é importante o incentivo, né, a partir de uma escola, a partir de um curso. E hoje em dia as igrejas têm oferecido muito isso. Eu vejo isso a partir da minha própria casa, da minha própria igreja, né? Nós temos lá hoje cursos de formação, por exemplo, para uma criança que quer tocar um violão, que quer ser incentivado em algum tipo de instrumento. Lá existem várias categorias. Até porque eu sou fruto disso. O meu pai, ele mexia com música, ele trabalhava, ele não tocava efetivamente, mas ele era envolvido com show business. E por conta disso eu acabei me envolvendo. E foi ele quem me levou para a escola de música. Eu estudei durante muitos anos na Escola de Música de Brasília, sou brasiliense, e por conta disso eu acabei me envolvendo. Então, a realidade é que a gente precisa incentivar quando existe essa aptidão. Investir é o melhor caminho. Ok. Vamos terminar, Ali? Que pena, sim. O papo está tão bom, Tá, né? Tão bom, Marquinhos. Muito obrigada pela presença. Agradeço carinho, Ale, agradeço carinho. Obrigado, pastor. Sucesso, abraços a todos os pastores da Andagete, especialmente ao pastor Jorge Linhares. Muito bem, para você que participou do Super Conversa, muito obrigado. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço, até lá, muito juízo.